Eu fui criado num lar cristão, metodista, e desde a minha adolescência eu sempre trabalhei com missões. Sabe aqueles cultos de missão aqui para a igreja? Enche a igreja de bandeirinha, né? Eu desde criança estava lá na frente, né? Eu quero. Só que eu sempre percebi que minha área de atuação em missões era aqui mesmo no Brasil. E com a realidade estava mais próxima de mim do que eu imaginava, que era com o que eu mais me identificava, que era o pessoal do rock and roll, do skate, as tribos urbanas. E aí em Minas Gerais, a gente, como em vários lugares aconteceu, a gente abriu uma comunidade alternativa chamada Comunidade Impacto Urbano. E eu pastorei ali durante alguns anos, mesmo saindo da adolescência para a juventude, né? E a gente não queria ter que abrir uma comunidade, mas se fez necessário, porque na cidade interior de Minas, você imagina, aquele monte de punk que acabava se convertendo, ia para onde? Então a gente se reunia nas praças, até conseguir uma igreja. E depois eu fui para morar em Vitória, me casei, estou casado há 7 anos, né? E fui morar em Vitória na Missão Avalanche, que é uma escola de missões urbanas para com treinamento. Então a gente recebia pessoas do país inteiro, a Avalanche ainda recebe, né? Para treinar essas pessoas, ferramentalizar a igreja, para trabalhar com essa cultura contemporânea. Porque a gente percebia que nas tribos urbanas havia um elemento, um despojamento muito interessante que era potencializador no universo missionário. Por exemplo, eu morei em uma comunidade só com punks cristãos na base missionária em Porto Velho, chamado Casa Atos. E aí a gente conhecia ali pessoas assim, que saiu de casa para ir para o primeiro Rock in Rio, se eu não me engano foi 84, não é isso? E o cara nunca mais tinha voltado. Saiu um grupo de 10, só o cara chegou vivo, né, da turma. E foram andando por aí, uma galera que tem coragem de sair de casa, tchau mãe, vou ali no Rio de Janeiro, o cara saindo do Acre. Vai como? Andando, né? Daqui a 2 anos o evento, eu vou caminhando, vou chegar lá. Chegou só um vivo, você imagina. E ele estava fazendo o caminho de volta, já fazia o quê? Uns 20, 30 anos, né? E o cara velho, barbudo, ele falou, pô, mas vale a pena pra caramba. Na hora que eu via as bandas tocando. E aí você imagina, esse é um missionário barato, porque o cara tá acostumado a se virar, né? Geralmente o missionário, você tem que fazer todo um treinamento para o cara desacostumar com a caminho da mamãe dele, né? E pouco a pouco indo dando doses de despojamento para o cara. Esse povo já é largado mesmo, vai para uma rave, toma uma doideira, fica ali uma semana, tudo, né? Agarrado com nada, dorme no ponto de ônibus, come qualquer coisa, pega um pedaço de fio, dobra, faz um brinco, vende, faz um dinheiro, né? Já compra ali mais meia dúzia de folheto, já distribui. Então, todas essas coisas acontecendo. E aí, cara, eu sempre me envolvi com a cultura alternativa e percebi algo, que a gente criou várias igrejas para receber essa galera que estava vindo das ruas, dos movimentos de contracultura. E a gente conseguia já fazer essa coisa do transcultural urbano, de perceber que essa galera tem uma linguagem própria, tem um jeito de vestir próprio, é um universo à parte, um microcosmos ali, e que a gente precisava alcançar da mesma forma que a gente alcança os indígenas. Então, com os índios, a gente já fazia um trabalho de traduzir a Bíblia na linguagem deles, tudo mais. Mas por que não para as tribos do rock and roll fazer a mesma coisa, já que também é uma subcultura dentro de uma cultura, né, maior? Então a gente fez todo esse trabalho, né, no Brasil. Mas a gente começou a perceber algo, que essas tribos, elas não têm só um jeito diferente de vestir, elas também têm uma forma diferente de pensar, de enxergar o mundo. Há uma crítica social latente muito forte dentro da contracultura. Então você vê o movimento hippie, os beatniks, quando começaram, no fundo, cara, toda aquela vestimenta era um grito por uma nova sociedade, né? Por um outro mundo possível, como dizem os movimentos sociais aqui no Brasil, né? A gente está sonhando com um outro modo de viver. É uma crítica àquele modelinho padrão de família que nem sempre representa uma família feliz. É mais uma plástica de algo que funciona, mas não funciona. Então é uma crítica a todo a cosmovisão moderna de viver. Então essa galera vai questionar os punks da sua maneira. Ao massacre que fizeram nos Estados Unidos com os índios moicanos, né? Essa cultura do fetiche escondida, do cara que é o pai de família, mas no final de semana vai lá ficar com a outra e leva o filho para perder a virgindade com a prostituta.
E por isso, na vestimenta, as coisas que lembram o fetiche, coisa do tipo, né? A cultura dos operários, que eram os pais dessa juventude, que estava sendo massacrada nas fábricas. Na Revolução Industrial, chegava a 40 horas de trabalho sem parar. E o cara chegava em casa e não conseguia ter tempo com o pai, com a família, né? Então, toda uma cultura de produção massificante que estava destruindo essas relações interpessoais. E o pessoal cria um outro mundo. Então, quando a gente... essa galera se converte, o que acontece aconteceu muito foi, olha, tudo bem, nós recebemos vocês diferentes, vocês podem vir com suas roupas e tudo mais, mas essas críticas aí não nos interessam, não. Isso começou a me incomodar e investigando um pouco mais essa cultura alternativa, me deu vontade de investigar outras coisas. E aí eu descobri que, na verdade, esse desejo por um outro mundo, ele sempre foi próprio do cristianismo. Então, na verdade, a gente, no núcleo central da fé cristã, existe uma crítica ao mundo como ele é, que a gente vai chamar, outros autores, de contracultura cristã, né? Tem um autor anglicano chamado John Stott, que escreve um livro chamado Contracultura Cristã. E aí eu fui ler, pensei, o que eu conheci de contracultura era o rock and roll, né? Aí eu fui ler, é um tiozinho, não tem nada a ver com isso. Mas ele vai perceber o quanto contracultural é a nossa fé. Como ela não combina como o mundo funciona. Como as nossas relações não são via mercados. São relações familiares, são outros links que a gente faz. E como a nossa fé é um escândalo para o mundo do jeito que é. Não é à toa que o símbolo da nossa fé é uma cruz. Isso é muito significativo para nós, né? Eu sei que a cruz aqui do aprisco é toda cheia de, né? Mas é porque realmente é uma coisa muito dinâmica. O pecado é dinâmico e a salvação é bem muito maior do que isso. E aí que eu descobri essa coisa da missão integral. E o que é? Assim, não é nada de novo, na verdade. É uma tentativa de retomar os primórdios, os princípios do que é o Evangelho, do que ele sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser. Então não é uma nova proposta, uma nova teologia, uma nova descoberta. Na verdade é uma galera que se vai sentar e falar assim: gente, vamos parar de brincar e voltar de onde a gente nunca deveria ter saído. O barco que sempre foi o que acolheu o pensamento verdadeiro do cristianismo, tá? E aí eu queria citar só 5 características desse novo movimento de missão. Na verdade, esse resgate do que é esse movimento missionário no mundo, tá? Que é chamado por alguns espaços de 5 avenidas da missão integral, tá bom? A primeira avenida que eu queria citar é a da evangelização, a proclamação, o querigma. Na verdade, acho que nenhuma igreja ela é saudável quando perde a sua vocação evangelística. Você quer medir realmente a espiritualidade do cidadão cristão, né? Meça pela vontade de compartilhar a fé que chegou no coração da gente. Então, esse ímpeto missionário, você percebe isso desde de servos de Jesus, dos apóstolos, né? E isso até os dias de hoje. Por quê, gente? Porque esse é um dos pilares centrais da nossa fé. Nossa fé não é uma fé despropositada. A gente tem muito interesse, nós somos um povo muito interessado. Na verdade, não é que a gente faz amizades por interesse. A gente faz porque ama. E o amor já é um interesse por si só. E a gente quer algo com isso. E o que a gente entende por amor é muito mais do que essa paixão da novela, né? A gente entende por amor as pessoas caminhando com Cristo. Então, todas as amizades que a gente faz é realmente interessadas em levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Senão, está fora do padrão de qualidade evangelical. Então, tudo que a gente faz, no fundo, deve ter essa propulsão para a evangelização. Um povo que não evangeliza não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo, por si só, é um povo evangelizador. A igreja, quando perde essa característica, ela pode ser boa em qualquer outra coisa, mas ela deixa de ser ela mesma. Então, evangelização é uma característica ontológica da igreja. Isso é o que ela é. Como um bolo de baunilha não é bolo de baunilha sem baunilha, a igreja não é igreja sem evangelização. Ela se torna outra coisa. Aí começa a virar mais uma cara de um clube, de qualquer outra parada. Um grupo de amigos, mas a igreja, ela
ela é o único grupo, na verdade, a única instituição que vive e trabalha por aqueles que não fazem parte dela. A igreja não é clientelista, ela não serve para manter uma galera e ficar alimentando eles aqui, é para ir para fora, né? Então esse é o primeiro aspecto da missão, mas isso não é muito difícil de você encontrar, né? Na verdade, esse não é um discurso que alguém vai refutar e dizer, não acho que tem que evangelizar. Há quem faça, mas isso é muito difícil de acontecer. Outro aspecto da missão é a koinonia, né? Que a gente vai entender por comunhão também, mas não só do que isso, mas vem com essa coisa de catequizar, que a gente tem uma ideia muito ruim do que seria catequizar, porque é o que fizeram com os índios, também teve esse mesmo nome, mas foi outra coisa. Mas essa coisa de ensinar aqueles que vieram da evangelização. Você imagina uma igreja onde tem estratégias diversas de evangelização, mas que não consegue depois instruir esses novos irmãos, tá? E fazer aquilo que Cristo ensinou, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar neles como caminhar nessa nova fé, tá? Integrar esses novos convertidos a essa comunidade de fé. Então, para isso, requer já um outro passo, outra dinâmica, a organização da igreja em si, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Com a Pris, com outras comunidades que estão aqui, sei que tem várias. Então, essa é uma segunda dinâmica da missão também. Só que tem gente que vai entender que essa é a única. O negócio é abrir uma igreja, quem quiser que entre, que se batize, a igreja está lá, né? Evangelizar não é o nosso forte, não. Quem quiser que abra, que entra por aí. Até parece que é assim que funciona, né? Na verdade, Cristo mandou que a gente fosse lá, né? Isso aqui não é suficiente, gente. Congregar não é suficiente, jamais foi. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. Como é que é a igreja de Cristo? Aquela que vai congregando ao longo da caminhada, né? Aquele povo que vai indo e aí semeando, jogando as sementes ao longo do caminho para que esse pessoal, a chuva venha e floresça, não é isso? Então, se você perde uma dessas características, você se torna uma igreja deficiente, uma igreja autofacelada, né? Aleijada. Então isso é muito importante, que as pessoas cheguem na comunidade de fé, após serem atraídas pelo Evangelho, que elas sejam bem cuidadas. Isso também é fazer missões. Porque antes disso, deixar claro, a gente tinha antigamente, os primeiros a usar a palavra missões foram os jesuítas. Porque antes disso, na Idade Média, quando se falava missões, você só entendia uma coisa. É o trabalho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que vem através de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo, atuar na Terra. É uma interferência divina no cosmos, qual a gente conhece, né? Isso era missões. Depois de muito tempo, depois dos jesuítas, missões era ir para um outro lugar, levar a cultura romana junto com a fé dos romanos, né? Mas sempre teve essa coisa muito geográfica, né? Até chegar aqui as missões que vieram para o Brasil, os primeiros presbiterianos, os primeiros batistas, né? A Quadrangular, que veio uma missionária, Daniel Berg na Assembleia de Deus. Mas essa coisa assim, tem um povo não alcançado em outro lugar, em outra região, então eu faço o esforço de ir para um outro lugar fazer missões. E depois a gente vai perceber que, mesmo o Brasil tendo igrejas do Iapoque ao Chuí, ainda falta muito evangelho de Deus aqui. Porque isso é uma visão muito reducionista da missão. Muito reducionista da missão. Tá? Fazer missões é muito mais que isso. Então você percebe que às vezes, gente, parece chocante, mas a gente tem que fazer missão dentro da igreja. Tem gente que o evangelho ainda não chegou lá. O cara está ali. E tem igrejas, instituições completas que ainda são alvo missionário, né? Não vou citar o nome aqui, não. Mas já que Deus está revelando que é essas, não vou dizer não. Mas tem instituições que você tem que realmente orar, Senhor, converte esse povo está doido. Porque a missão nunca acaba, gente, ela nunca termina. Ela tem seus pilares centrais, mas como a gente está dizendo, é uma tensão que não vai acabar nunca. Nunca, né? Então a gente, não estou desqualificando essa coisa de ir para um outro lugar fazer missões, jamais.
Tem gente realmente vocacionada, a gente tem que dar suporte para que eles possam exercer a tua vocação que Deus deu, né, de ir para outro lugar fazer missões. Mas tem um cara chamado Spurgeon que diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou ele ainda não entendeu o evangelho. Porque ele é essencialmente missão para todos, o tempo todo. Tá? Então, você tem essa coisa de congregar como igreja, como parte da missão. Então tem aquela coisa, gente, que eu queria... Não sei se vai soar agressivo para vocês, se isso só me perdoa, não é minha intenção. Mas eu queria dizer que essa coisa assim, gente, como é que a gente faz missões? Indo, orando, contribuindo. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Gente, isso é verdade, mas isso não é terceirização do seu serviço. Tipo, já que eu não estou afim de me dar mal na vida, eu vou só dar o dinheiro lá, porque, né? Porque parece que assim, na minha carreira missionária eu percebi um negócio. Você vai nas igrejas, o pessoal às vezes trata você muito bem, mas é porque ele trata bem porque você faz o serviço sujo que ele deveria fazer, tipo isso, né? Ele fala assim: ainda bem, peruca, que você vai lá naquelas favelas, naqueles lugares, porque ainda bem que é você, porque eu não quero ir. Toma aqui a ofertinha para você ir lá no meu lugar fazer. Como se Deus não chamasse a todos para fazer algo, né? É quando a gente... E aí fica sempre aquela culpazinha: poxa, acho que eu deveria ser missionário, eu não sou. Mas o que ele entende de missões é tipo o filme do Indiana Jones. O cara tem que chegar na igreja e falar assim: gente, eu acabei de voltar da África. Aí enche um cartaz de foto de menino da Somália, tudo pedindo comida, e começa a dizer assim: eu peguei 3 malária, mas aí Deus me curou, né? Perdi 2 filhos com cobra, né? O tigre comeu, mas eu estou feliz, missionário do mesmo jeito, aleluia. Estou aqui para a glória do Senhor. Aí um dia eu atravessei o mar todo nadando e Deus me deu o livramento. E cheguei lá e preguei para o sujeito, o cara converteu, abriu a igreja, tem milhões de pessoas lá, aleluia. Então nem todo missionário tem esse testemunho para contar. E a pessoa fica: pô, eu não tenho vocação para Indiana Jones, então eu não sirvo para ser missionário. Eu não sei pegar um grampo, um chiclete e fazer um púlpito, uma igreja no meio da selva. Eu não sei fazer isso. Tanto é que olha o testemunho da minha esposa, tadinha. Ela desde criança ouve esses testemunhos desses caras, né? Que pega 50 malária e tal. Não estou falando que é mentira, mas talvez seja. O cara, que veio um bruxo na minha casa voando numa vassoura e eu orei e ele caiu. Porque em cima da minha casa ali não voa bruxo não e tal. E me colocaram no caldeirão fervendo, os caras queriam me comer vivo. E aí veio um anjo, me pegou pelo cabelo, me levou não sei aonde. Eu falei: caraca, bicho, é muito, muito doido esse negócio, né? Mas aí o que a galera cresce pensando assim: puxa, Deus, por favor, me chama para fazer qualquer coisa, menos missões. Eu queria casar, ter uma vida normal, né? Ter uma casa, né? Sair no final de semana, comer uma pizza. Que mal tem, Jesus? Não me sacaneia, não me chama para fazer missões, não, cara. Não tem vocação nenhuma para ser queimado vivo, entendeu? Por favor. E aí você tem aquela galera, quando os caras vêm na igreja, todo mundo assim: nossa, bicho, né? Aleluia, irmão, nós te amamos. Amamos? Obrigado, valeu. Mas você tem essa coisa assim, imagina as senhoras da igreja ouvindo isso: pô, nunca vou ser missionária, né? Mal ando a meio quilômetro por hora na cadeira de roda, não tem como, entendeu? Não tem como fazer esse negócio, entendeu? É difícil andar pela cidade, quanto mais nesse monte de gueto aí, gente, não dá não. Aí você imagina a criançada já morrendo de medo, assim: Jesus, né? Tem misericórdia de mim, e via outro. Mas porque a gente tem uma ideia muito reducionista do que é fazer missões. E também a gente tem essa coisa do missionário herói. Essa cultura do missionário, a gente tem que destruir esse negócio do missionário herói. O missionário, gente, a igreja foi constituída por pessoas comuns. E nem todo mundo vai entrar para o livro de história, não, né? Tem gente que quer fazer o que a Madre Teresa de Calcutá fez para poder ter a fama do que ela teve, não quer realmente fazer o que ela fez. Mas tem um monte de gente querendo ser missionário por causa do status de missões, gente. A gente tem que destruir esse negócio. Esse negócio é perigoso. Tem um monte de missionário vaidoso. E tem o fake também, que é o cara que tira foto para lá, para cá no Brasil. O cara não evangelizou ninguém, mas o cara fica rodando aí de base em base, entendeu? Contando um monte de história mentirosa.
Por causa dessa coisa, virou status. O cara, pô, não estudei, não fiz nada, entendeu? Não tenho nada a perder, então vou missões, vou para esse negócio. Não gosto de estudar mesmo, né? Vou mexer com esse negócio. Porque a nossa ideia aqui no Brasil de missões é muito bagunçada, gente. Muito bagunçada. Nos falta uma missiologia séria. É por isso que quando a gente organiza a igreja de forma agradável, bonita, isso é missões. O cara que fez essa logo tão linda para a Pisca é um missionário. E a gente tem que valorizar as pessoas como tal. Os músicos de nossa igreja como pessoas missionárias. E outra, quando o cara perde a perspectiva missionária, ele começa a sentir muito artista. Não tem espaço para artista na igreja. Tem espaço para missionários. É por isso que a gente tem esse monte de cantor gospel aí que enche o saco. Né? Às vezes, quando não tem esses aviões que de vez em quando some, pena que não somos os aviões certos, né? Porque tem uma meia dúzia de gente que devia, né, ir para a glória logo, para parar de encher o saco da igreja. Né? Tem gente que está enchendo. Não é verdade? Vamos falar a verdade. Tem gente que está enchendo o saco. Aí o cara vira artista, porque esquece a perspectiva da evangelização, que ele está ali para proclamar uma verdade. E outra, depois desse pessoal ser evangelizado, a gente precisa que esse pessoal seja convertido de verdade, que sejam batizados, ensinados, instruídos, e fazer parte dessa comunhão aqui, daqueles que servem Jesus. Tá? Terceiro ponto, que os gregos davam o nome de didascalia, que é ensino, conhecer a Bíblia. Você já viu assim, o analfabetismo bíblico é uma coisa seríssima. E aí que antigamente, por exemplo, você vê com parece que nós somos uma sociedade que é evolutiva, né? É assim que a gente se sente. O ápice de toda a humanidade. Eu discordo. No final, acho que nós estamos dessa ladeira abaixo. Repara os hinos da nossa fé. Estou falando assim, os que estão bombando por aí. O que ensina para o nosso povo? Não é Bíblia, é opinião. Opinião do ciclano, do fulano. Falta o pessoal conhecer a palavra de Deus. O cara sabe de tudo, mas não sabe quem são os 12 apóstolos, gente. Você quando o cara abrir lá em Neemias, ele acabou o culto, os caras tá me zoando, não tem não. Ainda bem que tem o celular, o smartphone, né? Porque aí não precisa procurar, você digita lá. Não é que tem? Mas é tipo isso, a galera não conhece. Não gasta tempo lendo Bíblia, não tem essa disciplina de ler. Aí onde é que ele vai se instruir? De toda essa música aí, de um cara que também não leu. Então é complicado. Então a igreja, essa coisa de ensinar, os professores da igreja, o pessoal que lê e propaga o evangelho, é missionário. Porque a missão nunca termina. E esse cara, depois que entra na igreja, não é que ele acabou a missão com ele. Porque é uma coisa eu descobri, gente. Evangelizar talvez seja o caminho, que não é o tal mais difícil. Sempre que a gente faz congresso de missão, a pessoa pergunta assim, qual que é a melhor tática para chegar no grupo X? É assim, olá, boa tarde, né? Tudo bem? Não tem segredo. O pessoal quer assim, você dê 2 passos, né? Olha para a direita, faz tudo uma coisa assim, um esqueminha, né? 5 passos de se transformar numa prostituta. Isso não é o problema. Ela converte. Inclusive, com 13 anos de idade, uma vez eu estava na minha casa, saí de casa, me deu vontade de evangelizar. Aí saí de casa, fui evangelizar uma prostituta. Cheguei lá, fiquei chocado, porque ela já era crente. Aí de madrugada eu falando com ela assim, vim te falar de Jesus. Que beleza, vou sentar aqui. Põe minha bolsinha aqui, sentei, me fala aí, menino, coisa boa. Aí eu estou lá gastando o meu latim todo da Bíblia, né? Fui de Gênesis, Apocalipse, fui e voltei lá, aleluia. Eu falei, aleluia? Aleluia não. Eu que tenho que falar aleluia. Ela falou assim, não, menino, eu também eu sou de Jesus. Eu só saio de casa, eu não tenho coragem de sair de casa sem orar, não. Dou meu dízimo direitinho, contadinho, oferta. Meus filhos estão lá em casa agora. Eu saio com um monte de gente que eu nem sei. Eu vou vir para cá sem a proteção de Deus? Você é doido? Você acha que eu sou boba? Sou não. E você tá certo. Vem cá, o fulanas, o Cleide, vem ouvir também aqui. Ela também é crente. Tá? Aí eu parei. Eu fui para casa, até hoje, estou tentando entender. Eu sempre gostei de envolver com movimentos políticos, né? E eu participei uma vez de uma ocupação de terra no interior, mas
é longo caso, não dá para contar aqui. Mas eu sei que a polícia destruiu todos aqueles barracos, como acontece. Já vi na televisão, né? Desocupação de terra. Todo aquele monte de gente lá ocupando o terreno, a polícia veio destruir. E eu fazia um processo de evangelização e capelania nesse espaço. Aí estava lá no dia que tudo ia ser destruído. Aí tinha pastores ocupando terra lá, inclusive, né? O pessoal da igreja. Aí o professor fez uma grande roda para ele assim: pastor, dá uma palavra aí, o pessoal vai entrar tudo aqui. Aí eu orei, já abençoa aí todo mundo, que ninguém morra, né? Se morrer, que Deus tenha, se cuida aí, protege as crianças. E aí chegou um cara e falou assim: ó, pastor, eu tô com umas peças ali para você ungir. Eu falei: que peça? Peça de quê? Umas peças, uma revólver, uma quadrada e um 38. Porque é o seguinte, eu estou orando, já estão assinando que a polícia entrar, que eu vou descer o pipoco em nome de Jesus. Porque é o seguinte, velho, eu li na Bíblia lá, a terra prometida. Aqui é minha terra prometida. E o gigante está vindo aí, mas ele vai morrer. Eu vou lascar o tiro na polícia em nome de Jesus, pastor. Você está comigo, não está? Me abre segurando. Eu falei: e o medo de falar que não está? Eu falei: irmão, eu vou orar por você aí. Ó. Orar não quer demais. Orar não faz mal. Mas aí, vou contar uma outra experiência para exemplificar o que eu estou dizendo. Fui com a minha esposa, mas um grupo de missionários em Vitória, num baile funk. Vitória é muito próximo do Rio. Então a cultura carioca prolifera lá com muita força. Então tem muito funk lá. Então ora por nós. E aí você imagina, cara, minha área de missão sempre foi a galera alternativa do rock and roll, funk. Tipo assim, se Deus não salvasse, assim, não ia doer tanto, né? Mas a gente foi. Em nome de Jesus, chegamos lá, cara. Era o show de um cara chamado Mr. Catra. Não sei quem já ouviu falar. Quem não ouviu não perdeu nada. Não procure. E a gente chegou no show, cara, aí tá esperando o cara que a gente tinha a chance de evangelizar no baile funk. Porque a filha do dono do baile converteu. E a menina mudou de vida. E ele não queria, mas ele queria que a filha mudasse de vida. E aí ele abriu assim: vai lá, evangeliza, vai que alguém converte, né? E aí a gente chegou lá, aí o cara falou assim: ó, prega, fala rapidinho antes do cara entrar. Ou no meio do show dele, porque é o ponto alto. 4.000 pessoas, todo mundo lá, funk e tal, né? Nós lá esperando. Aí na hora que o cara chegou, gente, assim, sinistro. É uma música, assim, muito pornográfica, assim, para ser gentil. É aquele tipo de música que a pombagira ouve e fala assim: não, aí não é comigo mais não. Eu tenho limites, entendeu? A gente tem princípio também aqui no inferno, aí já é com vocês. Eu vou só até aqui, aí vocês vão sozinhos. Aí vocês têm ideia do que estava acontecendo. Aí esse cara, eu falei assim: gente, antes de eu cantar aqui, eu queria orar. Aí eu olhei para minha esposa: hã? Sério mesmo? Os caras Aí ele falou: quero orar, porque sem Deus nada aqui vai dar certo, esse troço não vai acontecer. Todo mundo tirou o boné, baixou a cabeça. Eu falei: bicho, eu estou na igreja. Eu ouvi um glória a Deus, falando sério. Ouvi, lá no fundo, eu olhei, não identifiquei, mas eu ouvi um glória a Deus, aleluia, né? Aí o cara levantou a mão e começou a orar, bicho. Deus abençoe esse baile, abençoe as novinhas, né? Abençoe essa cachorrada aí, aleluia, né? Coisa do tipo. E aí orou e depois começou a cantar assim: o Senhor é meu pastor. Aí, pô, e nada me faltará. Aí todo mundo, eu falei: bicho, não precisa evangelizar esse trem aqui, esse trem esse povo já é crente. Aí depois eu disse: agora, gente, agora Deus já abençoou, vai começar a putaria. Aí todo mundo, aê! Eu ainda voltei, nem falei, nem evangelizei. Falei: não, vamos embora, eu estou muito confuso. Eu estou chocado. E até hoje eu também estou tentando entender o que acontece, cara. Sabe o que acontece, gente? Hoje, a nossa fé evangélica protestante, é a primeira vez que a gente tem no Brasil um cara que é evangélico e é católico ao mesmo tempo. A irmãzinha que vai na igreja, mas também vai na macumba. Pela primeira vez. Isso era comum, a gente vê isso no catolicismo, porque o cara é católico de berço. Então o cara era em tudo, né? E a gente adorava falar isso. Ah lá, agora não adianta mais, chegou no nosso arraiá. A gente tem que lidar com isso. O que acontece, gente? Eu acho que a gente talvez
ter feito esse primeiro passo de evangelizar. Vem, Jesus Cristo é bom, dá uma chance para Jesus, coisa do tipo, né? Como se ele fosse um cara carente, tal. Dá uma chancezinha para ele, tadinho, né? E o pessoal gosta de Jesus, mas eles não querem seguir os mandamentos de Jesus. Isso é muito sério. E é por isso que isso é parte integrante da nossa missão, ensinar o que é o evangelho. O Brasil conhece o que é igreja, o que é pastor, o que é um monte de coisa, mas não conhece o evangelho de Jesus Cristo. Esse povo não sabe o que Cristo ensina. Eu não ia dizer o nome não, mas já que Deus está revelando. Daquela mulher que escreveu Jesus Cristo assim, ó, como é que é? Preta Gil. Esse é o padrão de cristão hoje, né, do senso comum. Tatua lá Jesus, tá ótimo. É mais um amuleto, o santo de santo da guarda, o anjo protetor, coisa do tipo. No Natal, pô, que beleza, Deus é bom, passa em frente à igreja. É isso aí, virou bagunça. Tem até atriz pornô gospel aí. Eu até ouvi dizendo se isso é verdade, a pessoa querendo fazer um filme pornô para crente. Só que os casais são só casais casados, né? E é mostrar como é feliz o sexo dentro do casamento, coisa do tipo. Aí entra um terceiro, aí dá tudo errado, para mostrar como é que o adultério é ruim. É onde a gente chegou, gente. Porque o pessoal não quer seguir Jesus. Porque eles confundem Jesus Cristo com o Papai Noel. E tem uns que acham que não é nem Jesus Cristo, é o Justin Bieber, né? Porque você vai na igreja, outro cara, todo mundo, o pastor não me visitou, eu não vou mais. Que aí, gente, pelo amor de Deus, nós seguimos um ex-presidiário, vocês esqueceram? Nós estamos seguindo um povo muito punk. Evangelho não é uma coisa para qualquer um mesmo, não. Para seguir Jesus Cristo tem que ser homem de verdade. E tem que ser mulher de verdade. Porque isso só é possível em Cristo, para começar. E porque o negócio é um rojão para segurar. É contra a cultura. É nadar com toda uma maré, toda uma sociedade que caminha o caminho inverso. E para isso tem que estar fundamentado, gente, numa única coisa, que é a palavra de Deus. Então o evangelho tem que ser claro para nós. Tem que ser claro. Porque é isso que ilumina o nosso caminho. E se não tem luz no caminho, a gente vai para lugares que não são os nossos lugares. Não é o caminho da cruz de Cristo. É por isso que ensinar a Bíblia, amar isso, é fazer missões. Demais da conta. Isso é mais importante do que ter a última estratégia missionária para fazer na cidade, né? Cuspir fogo, para fazer o que você quiser. Mas se você não tem claro na sua mente o evangelho, não adianta, meu amigo. Você vai queimar aí a cidade toda, mas não vai dar em nada. Você vai crescer, reproduzir esse monte de cristão aí, que ora, depois fala que vai para putaria. Ou desse monte de gente aí que é empresário, mas que ora, né, e põe o dinheiro na cueca, e dá dízimo, graças a Deus. Os políticos lá que agradecem a Deus pela propina. Isso é uma vergonha, gente. A máfia das sanguessugas, que roubou esse monte de dinheiro para comprar ambulância para o país inteiro. Um projeto de saúde maravilhoso, avacalhado por gente que é cristã, a bancada evangélica. Nosso povo, que antes era um povo que era perseguido quando chegou no Brasil. Aí a gente não tinha o próprio cemitério, porque a igreja católica era oficial do Estado. Então a gente não tinha onde enterrar nossos mortos. A gente não podia ter igreja com cara de igreja. Era proibido ter um sino. Era proibido ter uma cruz, porque senão a igreja era proibido. Era um povo perseguido. E aí essa época o pessoal lutava para conquistar um lugar ao sol. Hoje a gente está aí. A gente pode escrever igreja aprisco ali, para piscar, gritar com megafone. Mas aí deixa para trás o néctar do negócio, o evangelho. Aí não adianta. Não adianta. Então é por isso que a gente tem que pensar isso como perspectiva missionária. É mais do que uma grande estratégia, a gente precisa ter o evangelho bem esclarecido na mente e no nosso coração. Outra coisa é o serviço, que a gente vai chamar de quarta avenida da missão. O serviço, gente, que serviço que é? Não é qualquer serviço que você ficha lá na sua carteira. Eu estou falando da missão da igreja, que é despertar no coração dos fiéis respostas de misericórdias às necessidades humanas. Por muito tempo, a gente pensou que era só dar o folheto para o cara lá na sarjeta, na rua, e transformar o mendigo em mendigo crente. Transformar o escravo em escravo crente.
Porque parece que Deus só se importa com as almas das pessoas. Mas a gente tem que parar com essa bobagem, porque Deus se importa com tudo que Ele fez. Ele viu que tudo que Ele fez era bom. Não é assim que está lá em Gênesis? Viu Deus que tudo que fez era bom. E quando o pecado entrou, é que as coisas perderam o seu rumo. Mas Deus nunca abriu mão das coisas que Ele fez. Ele nunca disse isso. Ah, deixa para lá. Até quando a perspectiva do que Ele fez lá com Noé, em que tudo foi destruído, mas para uma nova reconstrução, para que começasse um novo ciclo de pacto com Deus. Deus nunca abriu mão das coisas que Ele fez. Jamais. Então é por isso que Deus se importa, a gente, com o corpo todo, com tudo que a gente faz. Tudo que é do seu interesse é do interesse de Deus também. Já viu aquela coisa que a gente ouve assim? Deus se importa com o coração. O resto Ele não vê não. Como não vê? Deus não é cardiologista, gente. Deus criou o ser humano inteiro, Ele quer tudo. Tem um cara sensacional, chamado Abraham Kuyper, que disse uma frase assim: não há nenhum milímetro em tudo acerca do ser humano que Deus não olhe e diga, isso é meu, eu quero para mim. É por isso que a gente tem que começar a construir toda a nossa vida numa perspectiva cristã, de tudo na vida. Deus se importa assim com quem você namora, com o que você faz no seu trabalho, com o que você faz com o seu dinheiro, como você se veste. Deus se importa com tudo isso, como você rege o seu casamento, como você cria seus filhos, né? E Deus tem princípios elementares para que a gente possa viver isso tudo, gente. Então, esse serviço aqui, a gente pensa, a gente não deveria dormir em paz com os dados de violência, de morte, porque a gente tem no nosso país. Isso é fazer missão. Fazer missão. Porque a gente se pensa, gente, olha só, passei no Brasil, a gente que ainda passa fome. Mesmo tantos programas sociais, tudo que acontece, tem gente que passa fome ainda. Mas o que a gente produz de soja, esse dado é interessante, ó, dá para você postar depois aí. O que a gente produz de soja no nosso país, dá para alimentar o planeta inteiro, você sabia disso? Dá para transformar em vários tipos de comida, mas soja, você faz até queijo, você faz de soja, né? O tofu. Você faz de tudo com soja. Dá para matar a fome do planeta inteiro. Agora, por que isso não acontece, gente? Porque a lógica de produção de alimento não é para alimentar ninguém, é para gerar lucro. E o pessoal diz que o mundo não quer mais saber de Deus. Mentira, é que ele trocou de Deus. Deus chama lucro. Deus chama mercado. O povo quer sim uma divindade, mas uma divindade com a qual ele possa dominar. Como Deus ele não domina e não faz nossas vontades, pelo contrário, Ele manda que a gente mate nossas vontades, Ele procura um Deus mais fácil de lidar, onde Ele possa dominar e faz a vontade dEle, que é o lucro, o mercado. Essa é a lógica de produção de alimento. Por exemplo, 90% das nossas laranjas aqui no Brasil, elas vão para fora, para a Europa, para virar suco de caixinha lá. No Espírito Santo, por exemplo, a gente é produtor de café no Espírito Santo, um dos maiores do país. Só que a gente só toma, né, o cafezinho, assim, o pior grão que tiver. É o melhor que chega na nossa mesa. Porque a comida tipo A é para quem, gente? É exportação. Arroz tipo A, café tipo A mais. Você não vai nem sentir o cheiro desse café. Não é para você. Porque aquilo não é feito para alimentar ninguém, é feito para dar lucro para quem plantou aquilo. Ele não quer saber a situação da fome no mundo. Gente, isso é muito perigoso. Porque uma característica da missão cristã é preocupar-se com o outro. Quando a gente fala que ama o outro, não ama só a alma do outro, não. A gente ama o outro em si. É por isso que eu digo que é fácil evangelizar o cara. Porque depois que a prostituta está dentro da igreja, o que você vai fazer com ela? Quem vai ter coragem de andar com ela de verdade? De pegar aqueles filhos que não tem pai nenhum, levar no colégio, matricular, caminhar com eles, a 2ª milha, a 3ª, a 4ª. E essa mania que a gente tem, vamos ganhar a cidade para Jesus. Você já imaginou que tipo de gente que vai entrar aqui? Ladrão. E é engano seu achar que, não que eu não creio em milagre, eu creio, mas que o cara vai entrar aqui e aceitar Jesus, que você vai parar de roubar. O que mais tem é crente ladrão. Cuidado aí, segura aí essas coisas. Crente mentiroso, porque crente cai, gente. Crente é gente, caminhando, todo dia se convertendo e crucificando a carne. Esse pessoal cai, tem recaída, né? Os travestis entrarem aí
Na nossa igreja lá tem um transexual que vai lá direto. E é uma doideira, porque é uma tia de 60 anos, né, que me ama. Mas é uma tia que nasceu tio. E operado. Não tem mais essa parada, não. Ó. E a gente fica imaginando se a gente faz um retiro, uma coisa de como é que vai ser, porque, né? E são questões que a gente tem que pensar. Ela está indo lá. A gente não sabe se chama ela de senhora, né? Põe ela na casa das senhoras da igreja, põe na casa dos tios. Mas ela tem se juntar o peito, todas as irmãs da igreja não dá metade dos dela. Entendeu? E aí a gente vai visitar ela na casa dela, mas eu esse aqui é meu pastor, chega lá, tá aquele monte de travesti. Né? É uma doideira, cara. E como é que lida com esse povo? E com as suas manias? Isso não é fácil. E não é porque ela vai aceitar Jesus Cristo no domingo à noite e que ela vai mudar. Isso não é assim, é um processo. Quem trabalha com dependente químico sabe como é que é isso. Você abre uma clínica na maior boa vontade. E a estimativa de gente que sai de lá não é nem a metade. De 10 que entram, não é 10 que vão sair puro. Eles caem durante a caminhada, é uma coisa sofrida. Então, sabe por que isso é uma parte esquecida da missão? Porque dá trabalho. Essa coisa de eu sair de casa, pego lá o fulaninho, meu vizinho, Jesus, ele vai e acredita. Aí o que eu faço? Eu saio fora, porque vai dar trabalho. Então eu prefiro o mais fácil. Essa coisa de servir e perceber essa sociedade injusta como funciona e tentar incidir nisso é muito complicado. Porque nem sempre dá para você montar no final do ano um relatório bacana com as estatísticas do que você fez. Tá? Sobre serviço, eu quero lembrar uma missão de um cara chamado William Carey. Um missionário muito especial que foi para a Índia, um sapateiro. Não era um grande missiólogo, um grande teólogo. Foi para a Índia trabalhar com missões. Chegando lá, esse cara ficou 7 anos trabalhando. E nos primeiros 7 anos, esse cara não conseguiu converter ninguém. E imagina o relatório desse cara chegando para a igreja dele. Depois de 7 anos, gente, eu estou aqui. Aí o pessoal, esse cara não tem vocação. Esse cara não serve para esse trem, não. Tá? Depois de 7 anos, foi um outro cara lá e converteu alguém primeiro do que ele e tudo mais. Mas esse cara tinha uma noção de serviço fantástica. Ele é considerado o pai das missões modernas por causa disso. Esse cara foi estudar a botânica da Índia. E foi o primeiro cara a catalogar um monte de coisa que tinha na Índia que ninguém sabia. Foi o primeiro cara a levar uma prensa para poder produzir livros. Então, os primeiros livros que chegaram na região onde ele morava, foi ele que levou. E ele estudou a língua local e traduziu vários clássicos, que até hoje estão lá com o nome dele. É um missionário. E ele lutou contra um negócio, que eu esqueci o nome agora, que era quando o marido morria, a mulher era queimada viva junto. E ele conseguiu abolir isso. E outra, se o cara desconfiasse que a mulher traiu, ela era queimada também. Ele acabou com isso. E ele criou um sistema de aposentadoria. Os velhos se matavam. O cara chegava aos 60 anos, não consigo mais trabalhar. Não, 60 não, mas 80, o cara se matava. Aí ele criou a aposentadoria, levou uma coisa prática para lá. E existe a Índia antes e depois desse cara. Isso é serviço. Isso é serviço. As primeiras universidades lá, quem abriu foi esse cara. A alfabetização das crianças. É um missionário. Missionário. Gente, a gente tem que ampliar a nossa ideia de missão. Tá? Sabe por quê? Eu queria só relembrar rapidinho, antes de encerrar, uma coisa muito importante da nossa fé, que é como a gente constrói a nossa antropologia, ou seja, como a gente vê o homem. E olha, a nossa noção de como a gente vê o homem é muito importante, porque ela vai dar o seu tom missionário. De como você entende o ser humano, então você entende como tratá-lo também. Por exemplo, tem um filósofo chamado Augusto Comte, que ele vai dizer que o ser humano ele nasce totalmente bom, né? Ele é um positivista, e depois o sistema vai corrompendo ele. Então, como é que a gente conserta o ser humano, para ninguém mais roubar, nem fazer o que é errado? Conserta a estrutura, ou seja, como o Estado funciona, a política, todo mundo vai ser lindo, maravilhoso. Essa é uma visão cristã? Jamais, nunca foi. Qual é a visão cristã da vida, do mundo, de tudo, gente? É a partir de um tripé, que é criação, queda e redenção. Deus criou tudo que há, e Ele sustenta tudo que há. Tudo foi feito nele, por ele, e ele sustenta todas as coisas. Só que aí entrou o pecado, que é a ideia da queda. Só que o pecado, comumente a gente entende que é o quê? Eu tinha uma ligação direta com Deus, Deus passeava pelo jardim,
Depois do pecado, a gente rompeu esse fio que me ligava diretamente a Deus. Essa ligação vertical com o divino. Não há mais. Então, por isso, sacrifícios, coisa do tipo. Só que não é só isso, não. É mais do que isso. Gente, Deus criou o ser humano inteiro, pleno, satisfeito em Deus, sem lacunas a serem preenchidas. O pecado fez totalmente o inverso. Por que a primeira briga de casal é depois do pecado? Porque as relações interpessoais foram interferidas diretamente pelo pecado. Por que a gente cria neurose, gente, um com o outro? Por que a gente se esconde, cria máscara, a gente mente, a gente quer aparecer demais? Por causa do pecado. É o pecado. Agora, maximiza essa relação de um ser humano com o outro, né? Aí você vai ter a política, que é a organização desse monte de gente organizada no território. Por que é tudo do jeito que é? Por causa do pecado. O pecado é que fez a política ser o que é. Porque a política não é algo criado pelo demônio, é criado por Deus. Porque é a organização da vida, tá? Pensa só, se você tranca 2 pessoas dentro de um elevador, acabou a energia, dá notícia para eles, vão ficar 2 dias trancados aí dentro. A primeira coisa que acontece é você começar a organizar o espaço. A hora para dormir, quem vai dormir que hora, quem vai fazer o quê. Vamos dividir as tarefas. Isso é politizar o espaço. Isso é política. É por isso que a política foi criada por Deus, para abençoar os homens. Só que o pecado destrói tudo. Então a política vira um exercício do poder pelo poder. E vira algo massacrante, algo que destrói. Então é por isso que fazer missões também é a redenção dessas coisas. Redenção da economia. E aí laranjas serão feitas para alimentar as pessoas, não só para dar lucro. Sojas serão produzidas para alimentar pessoas, não só para dar lucro. A política será para facilitar a vida entre as pessoas, não para crucificá-las em um sistema desigual. As relações interpessoais serão maravilhosas, sem máscaras. Não vai precisar de psicólogo. Desculpe os psicólogos, mas sem o pecado vocês vão perder o emprego. Vocês vão perder o emprego. Psicanalista não vai precisar disso mais. Seres humanos inteiros e completos. Então, quando a gente fala de missão, às vezes a gente reduz, sabe por quê? Porque a gente tem uma ideia reduzida do que foi o pecado na vida do ser humano. Por exemplo, o pecado, ele atingiu a nossa forma de conhecer as coisas. A gente não vê o mundo como ele realmente é. A gente cria ilusões do que é a vida, por causa do efeito do pecado na nossa mente. E são os efeitos noéticos da fé, ou seja, da noia, né, da mente. E isso, o que isso faz? Você cria esse monte de ciência que não serve para nada, que não ajuda o ser humano, né? Essas filosofias vãs e coisa do tipo. Ou como o ser humano percebe a si mesmo. Ele tem ilusões acerca de si. É efeito do pecado na mente. O cara não vê o mundo com clareza. Então é a parte da perspectiva da missão como serviço que a gente consegue resolver essas coisas, gente. E a 5ª e última avenida da missão, que é o profetismo. Gente, uma coisa que deve ficar claro para nós é o seguinte. Para começar, que nós somos protestantes, não é isso? E isso não quer dizer alguma coisa, sabe por quê? Nós não concordamos com injustiça, porque Deus é a justiça. Qualquer espaço onde habita a injustiça não é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde um rei governa. O rei Jesus. E onde esse rei governa, ele governa com justiça. É por isso que toda injustiça deve ser extirpada dos lugares onde a gente habita. Por isso que quando há injustiça no seio da igreja, isso é de uma calamidade sinistra. É uma vergonha para nós, porque nós somos o povo que segue um rei justo, o único, plenamente justo, perfeito, inteiro. Então, gente, se a gente vê essa monte de corrupção, nosso sistema educacional no Brasil, é porque falta gente de Deus lá, para fazer reinar a vontade dele, do Pai. Se a política está do jeito que está, não é só reclamar não, colocar lá no Facebook. Não gostei, hashtag não gostei do que o fulano fez. É se enganjar com o missionário. Eu vou participar então, porque eu não vou me corromper, porque eu sei quem é o meu Senhor. Ele é justo. E o professor vai sair de casa assim, não vou só querer meu trocadinho não. Eu vou lá fazer a vontade de Deus.
Porque tudo que eu faço é para a glória dele. E quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Então o cara sai de casa na perspectiva de fazer missões. Eu não vou só dar aula, eu vou fazer missões. Eu vou instruir uma garotada de forma justa, honesta. E é muito mais do que dinheiro que está em voga aqui. Gente, e a mensagem da cruz é punk. Porque ela é um chamado para se dar mal na vida. Porque é isso que aconteceu com o nosso mestre. E ele mesmo disse isso. Se eu fui perseguido, ainda mais vocês estão... O crime não é creme. Essa é uma verdade do cristianismo. Olha só o fim dos apóstolos. Eu sei que tem uns apóstolos aí que são intocáveis. Então um dia eu conheci um. Para encerrar, eu vou contar essa história. Eu fui num lugar com uma equipe de missionários. E a gente chegou lá, o cara falou: vocês são missionários, né? Beleza. Então, acabando o culto, vocês podem juntar todas as cadeiras daqui, porque missionário aqui trabalha. Missionário vagabundo vem aqui na igreja, não. Eu falei: beleza, bicho, trabalhar, né? Com nós mesmo, vamos carregamos cadeira para lá e para cá, acabou tudo. Aí o cara falou assim: vocês podem chegar cedo da manhã para ajudar a limpar aqui? Eu falei: irmão, já entendi o que você está querendo fazer, mas beleza, eu venho, não tem problema. A gente veio ali e ralamos igual um cachorro nesse evento, cara. Ô, miserável. Mas no final o cara falou assim: vi que vocês são missionários mesmo. Missionário tem que ralar com força. Eu já fui missionário, só que agora eu sou apóstolo. Aí eu falei: apóstolo? Pô, cara, eu falei com ele, não queria ser apóstolo, não. Ele: não, como não? Você é apóstolo, moço? Lá, igual o Paulo. Eu falei: não queria não. Deixa eu ser missionário aqui, carregar minha cadeirinha. Eu falei: por que não? Rapaz, você já viu o fim dos apóstolos? Você já deu uma lida? Já abriu aquele livro lá? Já deu uma lida no Atos dos Apóstolos? Geralmente os caras morrem crucificado, sem família. Paulo, que deu uma vida inteira pelo reino de Deus, acaba numa cadeia fria. Manda o pessoal trazer uma blusa de fio para ele no final na cadeia, tá? Escrevendo carta lá, mas tadinho, estava sofrendo aquele tiozinho lá, tá? E depois a guilhotina no final. Não, eu gosto do meu pescoço, deixa eu fazer missões mesmo, quietinho. E João, apóstolo João, aquele evangelho maravilhoso, né? Alguns dizem que o Apocalipse é daquele jeito porque estava na cadeia, já quebrando pedra, já havia anos, escreveu aquele monte de loucura. Mas imagina o final do cara. Tem até um bispo da época dele que diz que esse cara foi jogado num caldeirão de óleo quente. Eu não quero isso para mim não, tá doido, moço? Isso é para você que é apóstolo, tá? Porque os caras estão achando que ser apóstolo é ser o Roberto Justus, entendeu? Eles estão confundindo isso, não é Paulo não, gente. O chamado da cruz, gente, é o que a cruz comunica. O que a cruz comunica, que é um negócio miserável. É um chamado para a morte. Você quer fazer as suas vontades, quer ser feliz, tudo, seus planos estão totalmente em risco aqui dentro desse lugar. Gente. Pode ser que Deus frustre todos os seus sonhos, sabe por quê? Porque eles não são importantes. Quem disse assim, seja feliz, né? Satisfaça as suas vontades. Isso é essas empresas vagabundas aí, né? Viva sem fronteiras, isso é coisa da Tinks, não é evangelho não, gente. Aqui é o seguinte, o seu chamado é para se dar mal na vida. Para carregar água para os outros tomar, para dar túnica para os outros. Um cara manda caminhar uma milha, você caminha duas. É o caminho do sacrifício, é da cruz. Isso não é artigo de moda. Eu acho um crime a cruz virar artigo de moda, porque banaliza o sentido do sacrifício. Nós somos um povo que apanha de um lado e da outro para bater, gente. Isso é chocante. É um povo que não quer ganhar de ninguém, não. Quer mamar só, para nós está ótimo. É isso, cara. E eu acho que a gente tem que ser mais profeta. E ser profeta e apóstolo não é ser galã de novela, não, gente. É outra coisa. Os profetas eram odiados. Por que eles eram odiados? Porque eles denunciavam o pecado, inclusive da igreja. Eles chegavam e falavam na tora. Não precisa de resenha. Ô fulano, você é pecador, você é isso aí, Deus mandou falar isso, vai destruir esse povo todo aqui. O pessoal, esse profeta, matar esse desgramado. Mas é o que Deus queria dizer. Ser profeta é ter coragem de dizer aquilo que Deus quer que você diga.
e denunciar pecado. Só que, a gente tem mania de ver pecado só individual. Fulano pecou, é adultério, o cara bebeu, o cara fumou, o cara fez isso, né? Coisa do tipo. Mas existem aqueles pecados que são estruturais, gente. Por exemplo, a forma com que a sociedade se organiza para excluir certos grupos são pecados sociais. E denunciar isso também é fazer missão. Só que quando a igreja deixa de fazer isso, outros vão fazer, porque quando a igreja não clama, as pedras vão clamar. Por exemplo, Deus criou o planeta e mandou que o homem cuidasse, desde lá de Adão. Só que depois do pecado, o que a gente faz é só destruir o planeta. E aí a igreja está preocupada mais na última música gospel do que cuidar do planeta. E aí tem que levantar aqui um Greenpeace para fazer alguma coisa. Só que a perspectiva do que eles trabalham não é a perspectiva cristã. E aí você acha ruim ainda, vai reclamar. É brincadeira, né? Não faz, não reclama de quem faz. Aí você tem no Brasil uma situação, desde os anos 40, 50, 60, de exploração do camponês, onde ele empobreceu, foi empobrecido, e a gente teve milhares de camponeses pobres caminhando pelas BRs por aí. E se organizaram, formaram o maior movimento social do planeta, chamado MST. É lógico que a perspectiva deles não é cristã. A ideologia deles não é do reino de Deus. Mas por que não foi? Porque a igreja não foi lá organizar eles, para lutar por justiça. Quem foi os comunistas, foram outros. Aquilo era trabalho nosso, gente. De ter empatia para aqueles que sofrem, passam fome na terra. A comida que chega na nossa cozinha não vem do nada, não cai do céu. Foi algum agricultor miserável que foi lá plantar aquele negócio e chegou até aqui. E a gente não se importa. Isso é pecado nosso. Pecado nosso. Naquele texto de Mateus 25, onde Jesus fala assim: as coisas, né, que a gente faz aos pequeninos, que ele fala que é feito a ele fala ali do estrangeiro, ele fala ali do cara que foi preso e ninguém visitou, ele fala de quem mais? Daquele que ficou nu e ninguém deu roupa para ele vestir, o que ficou com fome ninguém deu coisa para ele comer. E se você reparar, gente, no título desse texto está lá julgamento das nações. É uma tradução muito acertada, porque se a gente faz uma exegese legal do texto, você percebe que aquele texto é um texto feito não para uma pessoa particular, mas para uma nação, para um povo. Deus está falando ali de políticas públicas para os presídios funcionarem de forma adequada e justa, para que as pessoas tenham alimentação adequada, soberania alimentar. Então, coisa a nível macro. Isso também é fazer missão. E denunciar o que não funciona é profetismo bíblico. Não é só falar assim: irmã, eu vi que você ficou grávida, né? Tá, beleza, quer adivinhar, adivinha, né? Compete com a mãe de Ná, à vontade. Mas tem muita coisa para fazer que ninguém quer fazer. Sabe por quê? Talvez porque falta ensino, aí passa batido, mas a maioria é por medo, porque só se acaba te levando para uma cruz, como levou o nosso mestre, e ninguém quer. O povo quer vitória, quer vitória, quer vitória, tudo com sabor de mel ainda e recheio de chocolate. Mas, gente, eu queria não me estender mais, não, porque já são 9 cacetadas, né? Mas eu queria dizer isso, que missão integral é perceber primeiro o todo da vida, como o pecado atingiu esse todo da vida, e como a cruz de Cristo é capaz de redimir isso tudo de novo. Não tem nada que vai ficar de fora. No reino que a gente sonha, que é o reino de Deus, vai ter tudo funcionando. A economia perfeita, a justiça plena, emanando como um raio do trono do próprio Deus. Esse será o louvor agradável. Não vai haver miseráveis, não vai haver famintos, não vai haver quem chore, não há motivo de choro, de tristeza não. De tristeza não, nunca mais. Não há confusão, não há o que esconder do outro. Não tem por que criar máscara, não tem por que mentir, não tem por que roubar. Eu estou satisfeito, eu estou completo no próprio Deus, e Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa riqueza. E tem gente que quer ir para o céu porque ouviu falar que é rua de ouro e de cristal, né? Para com isso, deixa de ser bobo. Isso aí já tem lá em Dubai, não precisa ir para o céu não. Fica rico, vai para lá, zera. O céu é para quem sonha com o próprio Deus, gente. O céu é para quem sonha com o próprio Deus e satisfaz nele, mais nada.
é isso, gente. A missão integral é a presença real de Cristo na igreja dele. E eu acredito muito, gente, que às vezes a gente realmente dá uma escorregada e Deus vem, balança a gente, mas nós estamos no caminho. Eu sou muito esperançoso com a igreja. Eu sei que a gente vê muitas falhas na igreja de Jesus Cristo, mas tem uma galerinha também que é xarope, que você fica batendo na igreja, batendo e não constrói nada. Esses não são os missionários que a gente está falando. É o povo que resolveu sair e ficar lá de fora tacando pedra. Mas Deus chamou a gente para ficar aqui dentro ajudando a construir esse negócio. Que são vocês, missionários. E se alguém aqui não se sentir missionário ainda, porque não foi ordenado, consagrado, nós vamos resolver isso agora. Eu ordeno a todos missionários, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os envio agora, amém. Beleza. Todo mundo aqui agora é missionário, beleza? Não tem desculpa para ninguém. Bem-vindo ao mundo daqueles que se dão mal. Ai, gente, eu queria agora... Isso alguém...